Vou posicionar o celular aqui. Eu já tentei gravar esse vídeo algumas vezes, mas por conta eu fui notificada que o vídeo ficou escuro. Hoje eu não sei se eu acendi a lâmpada certa, porque eu acho que eu tinha acendido a lâmpada errada. Primeiro eu vou... Aqui, olha só. Eu tô com um colete de crochê e uma blusinha branca, preta por baixo. Tá certo? Esse colete de crochê foi eu que fiz. Na verdade, seria para usar com uma calça leg, né? Mas como vou ser sincera com vocês, a minha calça leg não... Tô com dificuldade de colocar ela. Por isso eu coloquei essa saia aqui. Mas, se eu não me engano, essa saia acho que é verde, não sei. Ó, esse colete de crochê foi eu que fiz, tá bom? Então é o seguinte, eu gostaria de lembrar para vocês a história de José, que fica em capítulo 37, versículo 1. A história de José fica no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1. A história de Sadraque, Mesaque, Abednego fica em Daniel, capítulo 3, versículo 1. A história de Daniel fica também no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1. Todas elas são histórias emocionantes que vêm acrescentar a fé daqueles que leem a Bíblia ou escutam, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então, ouvir, escutar, ler, né? Quem consegue ler, eu que não consigo ler em tinta, mas posso ler em braille, posso ouvir, porque tem várias versões da Bíblia em áudio. Então quando Jesus voltar, ninguém vai poder alegar: eu nunca ouvi a palavra de Deus, eu nunca ouvi falar de Jesus. Ninguém vai poder, só ver a posição do celular, ninguém vai poder alegar aquele dia assim, ó, eu nunca ouvi a palavra de Deus, né? Eu nunca ouvi falar de Jesus. Mas a história de José conta lá que ele foi vendido pelos irmãos por conta da inveja, né? Assim dizem que... Bem, uns dizem assim, ó, uns mensageiros dizem que foi Deus que endureceu o coração dos irmãos, outros dizem que foi por inveja. O fato é que José foi vendido para o Egito. Ele foi vendido para o Egito e como eu já tentei gravar esse vídeo e não consegui, agora estou gravando de novo. No momento que José foi preparado para ser vendido para o Egito, será que ele questionava Deus? Será que ele tentou se debater, tentou se espernear, tentou brigar, tentou agir para que isso não acontecesse? Porque a história conta que antes deles vender, eles jogaram José numa cova lá, esperando, né, o que eles iam decidir fazer com José. Mas daí eu fico pensando assim, ó, que é uma história para se refletir. Será que José se debateu? José pediu? José clamou? A Bíblia não fala.
A Bíblia só conta que ele foi vendido para o Egito, né? E lá aconteceu todo aquele propósito lá que Deus já tinha na vida de José, por certo, que lá no Egito, a mulher de Potifar, do rei, acusou ele por sedução, né? E daí ele, né, é óbvio, porque a Bíblia diz que ele era temente, obediente a Deus. Ele fugiu do pecado e depois foi para a prisão, ficou lá uns dias, até que alguém se lembrou dele. Então a gente fica se perguntando, será que ele questionava Deus? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela conta que José era temente, obediente a Deus. Então ele era um homem correto diante de Deus, né? E outra história que eu quero lembrar vocês, Sadraque, Mesaque e Abednego. Como eu já falei aqui no início do vídeo, o capítulo e o versículo no livro de Daniel. Será que no momento lá que os carrascos foram pegar eles para jogar na fornalha, e eles mandaram aquecer a fornalha 7 vezes mais? Será que eles tentaram se debater? Será que eles tentaram resistir? Eu acho que não. Porque se eles tentassem resistir, né, Jesus não estaria com eles lá na fornalha. Porque quando foram verificar eles dentro da fornalha, eles não viram 3 homens, eles viram 4 homens. 4 pessoas na fornalha. Então, se eles resistissem, eles iam estar negando o nome de Jesus. E quanto não são os crentes, os cristãos? Quando eu falo cristãos, eu não falo só os irmãos crentes evangélicos, que envergonham o nome de Cristo, negando a Jesus. Então alguém pode alegar, eu não estou negando a Jesus, eu aceito Jesus. Mas quando você está na vida errada, porque tem muitas coisas na vida errada, por exemplo, prostituição. Porque, gente, não vai pensar, quando a gente fala prostituição, eu entendo prostituição assim como não só aquele fato adultério, não só isso. Eu entendo como prostituição tudo que é de ruim, sabe? Tudo que é de ruim, tudo que a gente faz de ruim, a gente está se prostituindo. Se prostituindo aquele momento que está errado na nossa vida. E tem cristãos dentro da igreja que vai perder a salvação por conta disso, porque está dentro da igreja e mesmo assim vive na vida errada, na prostituição. Então, quando eu falo prostituição, eu tô falando de uma vida errada, de uma vida... Eu não falo só daquele momento de adultério. E tem cristãos que vão perder a salvação quando Jesus voltar por conta disso, porque estão dentro da igreja e estão se prostituindo com tudo que é errado que temos nesse mundo. Porque o encardido, ele oferece, de bandeja, em bandeja de prata, a comida mais saborosa que tiver no mundo para você se degustar. Ele não vem de rabo e chifre. Porque se ele vir de rabo e chifre, você vai reconhecer que é ele. Então ele não vem de rabo e chifre, ele vem em bandeja de ouro, ele vem com sapatinho de algodão para te iludir. Mesmo você
estando dentro da igreja, mesmo euzinha, estando dentro da igreja. Porque se ele aparecer de rabo e chifre, assim todo feio, todo desconjuntado, você vai reconhecer. Ele pode usar um filho, ele pode usar um parente, ele pode usar um irmão dentro da igreja, ele pode usar o próprio pastor, ele pode usar o próprio padre, ele pode usar qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa, para tirar você da presença de Deus. Veja bem, eu tô dizendo que ele pode usar qualquer pessoa. Eu citei aqui os cristãos, ele pode usar, né? Eu citei, ele pode usar a pessoa mais próxima de você para te tirar da presença de Deus, para tirar a paz. Ele pode usar, sabe o quê? Se você não vigiar, porque a Bíblia diz, orai e vigiai. Se você não vigiar, ele pode usar a tua boca, a tua língua para te amaldiçoar. Ele pode usar, porque, irmãos, quando a gente acorda pela manhã, quem trabalha, muitas vezes a pessoa acorda já se amaldiçoando. Ai, mas o dia, ai, que droga, porcaria, né? Usando essas palavras para se amaldiçoar. Ele pode usar a tua boca mesmo contra você, contra euzinha. Então, em vez de se amaldiçoar, quando acordar pela manhã, a primeira coisa que a gente deve fazer é agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela vida. Agradecer a Deus pelo ar que a gente respira ainda. Agradecer a Deus pelo alimento. Agradecer a Deus porque a gente tem uma igreja para congregar. Agradecer a Deus porque ainda a gente tem pessoas que gostam da gente. Agradecer a Deus pela nossa vida. Porque vocês acham que eu não gostaria de enxergar? É claro que eu gostaria. Gostaria muito de enxergar. Mas agora, os médicos já disseram, né? Desde quando eu nasci, glaucoma, e os médicos desenganaram. E agora eu vou ver me amaldiçoando? Por que eu nasci? Por que eu sou cega? Por que disso? Por que daquilo? Né? A nossa boca vive dizendo palavras negativas de maldição, gente. Agora, uma coisa isso eu tenho, que eu não fico assim, sabe, se amaldiçoando, porque graças a Deus eu tenho aprendido muito com a palavra de Deus. Então, esses questionamentos, como por exemplo, por que eu sou cega? Por que eu nasci? Isso eu não faço. Graças a Deus. Por quê? Porque a gente não vai ter resposta. Você tem resposta para mim por que eu sou cega? Você tem resposta para mim por que eu nasci cega? Não tem. A gente não vai ter resposta. Então tem coisas que a gente não vai ter resposta até Jesus voltar. Outra passagem que eu falei para vocês, ainda no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1. Leia a história de Daniel, como é emocionante a história de Daniel. É bonita. Fizeram um decreto lá, né? Que a gente podia só adorar os ídolos. E Daniel não desistiu de orar. Daniel podia orar escondido? Ele podia. Ele podia orar deitado?
Podia. Ele podia orar escondido, ele podia orar deitado, mas daí, o que ia acontecer? O propósito de Deus não ia ser realizado na vida dele. Ele continuou fazendo o que ele sempre fazia. Orar, de janela aberta, com a casa aberta, tanto é que alguém foi lá e viu ele orando. Porque se ele tivesse com a casa fechada, ninguém ia ver, né? Se ele tivesse com a casa... Quantos cristãos que não... né? Quantos cristãos que hoje estão com a casa fechada, para que ninguém... ninguém pode me ver eu indo na igreja, ninguém pode... Quantas pessoas que têm vontade de ir na igreja evangélica ou até mesmo ser um cristão católico. Quando eu falo cristão, falo cristão em geral, tá? Mas não, eu não vou, porque senão vão me chamar de beata, né? E ir na igreja todo domingo quem falou? E no culto todo domingo quem falou? Senão vão me chamar de beata. E daí, gente, deixa quem fale. Abre a tua porta e diz assim: eu estou servindo a Deus. Bate no peito, eu sirvo a Deus. E não envergonhe o nome de Cristo. Eu estou servindo a Deus porque será que eu fico imaginando, será se pegasse eu e fosse jogar na cova dos leões lá? Gente, eu acho que eu ia brigar, ia espernear, ia morder, ia arranhar, porque é da natureza humana reagir, né? Eu ia morder, mas Daniel não fez nada disso. Nada disso. Então, a Bíblia diz que ele servia a Deus, ele era temente a Deus. E por que aconteceu? Mais um questionamento, né? E por que aconteceu? Não sei. Se você sabe, responde nos comentários depois, porque esse vídeo vai pro YouTube e pro Face. Tá bom? Se você sabe, responde. Tá bom? Por que aconteceu? Por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Não sei. Então, muitas vezes, alguém pode dizer assim: eu sirvo a Deus certinho, vou na igreja, eu devolvo o dízimo, eu oferto, eu participo das atividades da igreja, eu faço as minhas caridades lá para as pessoas que precisam. Não vai, assim, ó, nós todos estamos vulneráveis. Nós todos, cristãos e não aqueles cristãos praticantes, nós todos estamos vulneráveis enquanto a gente viver aqui neste mundo. Enquanto Jesus não voltar buscar a sua igreja preparada, remida no sangue de Jesus, nós estamos vulneráveis a toda tempestade, a todo deserto, porque às vezes Deus quer te levar para um deserto, porque às vezes tem deserto que Deus conduz a gente, tem deserto que nós provocamos. E mesmo um deserto provocado, Deus tem misericórdia? Tem, Ele pode tirar de lá. Mas nós precisamos das tempestades e dos desertos para amadurecer. Porque sabe o que falta nos cristãos? Amadurecimento. Tem muitos cristãos imaturos no mundo que estamos vivendo. Tem muitos cristãos imaturos. Então, falta você amadurecer diante de Deus. Falta a gente nascer de novo, a gente se envolver com a presença de Deus. Estou vendo aqui, ó, que eu fiz. A gente amadurecer na presença de Deus. Porque depois que a gente amadurece na presença de Deus, a gente consegue
Suportar muita tempestade é difícil. Nem me fala se é difícil. Eu que sou deficiente visual, eu digo que as dificuldades que a gente sobrevive aqui nessa terra. É muito difícil. Porque além da deficiência visual, às vezes tem outros problemas de saúde, né? E daí a nossa vida vai ficando mais e mais e mais limitada. Mas a gente, como eu disse, tem que permanecer e amadurecer na presença de Deus e cuidar, com a boca. Porque algumas coisas, algumas palavras que são ditas, elas não voltam atrás. A palavra que sai da tua boca, da minha boca, que sai da tua boca, da minha boca, elas não voltam atrás. Então, cuidado. Quando você for falar a tua maldição jogada contra alguém é muito perigosa. E o cristão tem que vigiar nisso. Eu tenho pedido para Deus, por mais que eu sei que a gente é humano, a gente é falho, cheio de defeitos, mas Jesus está aí onde você está, Ele está aqui comigo. É só a gente clamar, buscar. E Ele tem misericórdia de mim e de você, que está do outro lado. Tá bom? Beijo para todos. Um abraço do tamanho do Brasil para todos. Luzia Quadros Oficial. Compartilha, deixa o teu like, tá bom? A tela está travada. Deslize para destravar ou pintar. Parar a gravação de vídeo.